Fala, meus amigos, tudo jóia com vocês? Eu sou o professor Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Sejam bem-vindos ao canal Ministério da Razão. E hoje eu vou falar sobre 3 tipos de criacionistas. As pessoas pensam que criacionista é só aquele que acredita que uma entidade teria criado tudo. Bom, em tese seria isso, mas existem tipos de criacionistas. Mas antes eu vou explicar o que é um criacionista. Mas antes, vou tomar meu café. Ah, tá muito bom. Muito bem. O que é o criacionista? É aquele que defende, que aceita o criacionismo. Não explicou nada. Pois é. Vamos lá. O que é o criacionismo? É a crença onde a pessoa acredita que uma suposta divindade, um ser transcendente, teria criado o universo, teria criado os planetas, tudo. O universo está englobado planetas, sistemas solares e tudo mais. Ou melhor, sistemas estelares, né? Que Sol é o nome da nossa estrela, daqui do sistema solar. E, claro, e supostamente teria criado a vida. Só que hoje, o criacionismo está mais em oposição ao evolucionismo por motivação religiosa. Vou repetir, você pode pegar essa definição que é essa mesmo. As pessoas, os criacionistas ou o criacionismo está em oposição mais ao evolucionismo por motivação religiosa. Por quê? Porque criacionismo não é ciência. Criacionismo ele é crença apenas. E crença não prova nada. Então vocês não têm provas. Às vezes as pessoas querem debater criacionismo versus evolucionismo. Na verdade, evolução versus nada, porque criacionismo não existe. Mas vamos falar um pouquinho sobre os 3 tipos de criacionistas. Então, lembrando, não existe academia científica criacionista, não. Existem os desonestos que têm formação, que para poder conseguir seus diplomas tiveram que fazer ciência mesmo, e depois quando saíram, começaram a defender pseudagem. Esses sim estão por aí, mas isso aí não é academia científica. A academia científica não tem criacionismo, porque criacionismo é uma pseudagem, e durma com esse barulho. Vamos lá, vamos ao primeiro tipo de criacionista. O primeiro tipo é aquele analfabeto. É aquela pessoa que não estuda, é aquela pessoa que só repete. Nem sempre esse analfabeto significa o analfabeto absoluto ou analfabeto total. Para quem não sabe o que é isso, eu tenho um vídeo aqui no canal, eu tenho uma aula explicando os 4 tipos de... Quer dizer, na verdade não são os 4, não existe apenas esses. Mas eu explico 4 tipos de analfabetismo. Por quê? Porque as pessoas pensam que analfabeto é só aquele que não sabe ler. Não, esse é o analfabeto absoluto. Ou analfabeto total, aquele que não sabe ler nada. Esse é o analfabeto, mas tem outros tipos. Existe o analfabeto funcional, existe o iletrismo, existe o analfabeto digital, e por aí vai. Eu falo sobre 4. Tem outros também, por exemplo, tem analfabeto político, sabe? Existem vários tipos, não existe apenas 4, mas eu quis abordar os 4 porque são os mais comuns. Então, esse primeiro tipo que eu estou falando, ele também é, esse criacionista, o primeiro tipo é aquele que não estuda, ou analfabeto, ele pode ser um analfabeto absoluto, geralmente, nem sempre, quer dizer, nem sempre, geralmente é um analfabeto funcional. O que é um analfabeto funcional, gente? Analfabeto funcional, para não demorar muito, é aquele cara, ou aquela pessoa, melhor dizendo, ou a moça, né, que lê, jovem, pode ser quem for, lê um texto, mas não consegue interpretar. É um problema muito sério hoje. Os caras não sabem interpretar textos. Por isso, esse tipo de criacionista, ele é comum. É o quê? O cara que não estuda, ou analfabeto absoluto, ou analfabeto funcional, e que só repete o que pastores, pregadores, defensores dessa pseudagem falam. Por exemplo, você vai debater com as pessoas, o que elas fazem? Elas repetem as mesmas bobagens, as mesmas babaquices que o Adalto Lazarento, que o Rodrigo Silva, e que aquele outro, qual é o nome daquele outro? Tem um também, o Eberle, Marcos Eberle, que só falam bobagens. E vários outros, que Silas Maracutaia. Então esses caras só sabem falar bobagens. Porque eles só sabem repetir. Por quê? Porque a religião, gente, ela não dá respostas. Ela faz você esquecer a pergunta. Ela responde assim, não, foi Deus que criou e acabou. Você vai perguntar, qual o método? Aí o animal vai falar assim,
Não, é porque ele criou pela sua palavra. Meu filho, isso aí está dentro da sua religião, dentro da sua Bíblia. Eu quero que você explique, prove, explique para mim como é que ele criou. Não é pela... Isso aí você está fazendo o quê? Pegando a falácia circular, usando a Bíblia para poder defender uma crença baseada na própria Bíblia. Isso é mentira. Isso é falácia. Isso é desonestidade intelectual. Esse tipo de gente. Então você vê esse pessoal, eles copiam texto, vão aos sites criacionistas, copiam textos e colam. Assim é muito fácil. Esse é o primeiro tipo. O primeiro tipo de criacionista é aquele que não estuda. Por quê? Porque é muito mais cômodo ele desligar a inteligência. Ele desliga a inteligência e diz, não, foi uma divindade que fez. Assim é fácil. Agora vamos ao segundo tipo de criacionista. Já falei o primeiro. É aquele que não estuda. Geralmente ele é um analfabeto funcional, mas alguns são analfabetos absolutos, analfabetos totais ou analfabeto total. Mas não para aí. Tem outro tipo, que é qual? Ele acredita, sim, ele acredita de fato nessa bobagem, só que ele estuda, só que ele tem aquela inteligência seletiva. O que vem a ser inteligência seletiva? É aquela pessoa que está limitada por crença. Então ele vai estudando, ele pega um livro de ciência, ele vai ler, ele pega às vezes um livro de história, vai ler, qualquer ramo. Estou dando um exemplo aqui. Ele vai ler qualquer livro. E quando aquela informação ela vai contra a fé dele, o que ele faz? Ele rejeita aquele ponto e vai procurar outras partes, outros estudos, para poder o quê? Para poder adaptar a crença dele. Por quê? Ele está limitado pela religião. Esse tipo, ele existe. Quando eu pensava assim, quando eu fui criacionista, porque hoje eu vivo pela razão. Não acredito mais em contos de fadas. Mas eu era desse tipo. Eu achava que não, porque quando as pessoas o estudo, quando as informações elas batiam de acordo com a crença, eu achava que a coisa era certa. Quando alguém falava algo que contrariava, achava que era do diabo. Falando em diabo, né? Olha ele aí. Vai ser só uma zoeira, tá, gente? Mas olha só. Então eu achava que isso fosse o quê? Fosse o inimigo, então aí eu desligava a razão, partia para a devoção. Esse é o segundo tipo de criacionista. Às vezes ele tem uma boa intenção, às vezes ele não é desonesto, ele simplesmente ele quer prova, ele quer fundamento, só que ele está limitado, ele pensa que se ele acreditar, ou se ele aceitar algo que vai contra a fé, ou contra aquilo que é pregado nas igrejas, ele vai estar pecando contra a divindade. Porque eu falo, a religião, ela limita. A fé, ela não remove montanhas. Ela pode mover montanhas de dinheiro para líderes estelionatários, tudo bem. Nem todo religioso é assim. Lógico que não estou aqui generalizando. Mas uma coisa, a fé remove neurônios. Então por isso eu falo, caia fora disso antes que seja tarde demais. Mas vamos lá. Agora vamos ao terceiro tipo de analfabetismo. Não, gente, eu estou falando que o primeiro, né? Ainda falei da aula que eu dei. Eu tenho uma aula aqui sobre analfabetismo. É o terceiro tipo de criacionista, tá, gente? Vamos ao terceiro tipo. Qual é? É o cara estudado, sabe que isso é uma bobagem, finge acreditar, mas ele defende com unhas e dentes, escreve textos, livros. Lembrando que há uma diferença entre nem todo livro ele é aceito na academia. Nem todo livro ele é aceito nas faculdades, nas universidades. Não. Agora, um artigo científico ele não passa bobagem, não. Um artigo científico ele passa por aprovação. Então, tem livros sim que são bases de um eixo teórico de uma faculdade. Esse você pode ler e confiar. Claro que está sempre se renovando as fontes, você tem sempre que se atualizar. Mas o artigo científico, meu amigo, um artigo científico você não escreve assim à toa, não. Porque, por exemplo, basta você ter dinheiro e você escreve para qualquer bobagem para qualquer editora aí. Se você tiver dinheiro para publicar, você escreve. Agora, artigo científico não. Ele vai passar por uma banca examinadora. E aí eles vão ver se aquilo ali tem base e se aquilo ali não tem. Se não for aprovado, ele não passa. Ele não passa. Mas o que esse terceiro tipo de criacionista eles fazem? Eles vão escrever textos nos sites deles, vão escrever livros passando-se por ciência. Por quê? Porque como eles têm o apelo à autoridade, porque o apelo à autoridade é o seguinte, é aquela falácia onde a pessoa considera o cargo que ela tem, ou a posição na sociedade,
Às vezes essa posição nem sempre é mediante estudo. Às vezes a pessoa tem uma posição artística. A pessoa fala, não, se fulano falou é verdade. Não é assim. Ah, não, isso aqui é um doutor em história. Não é assim, gente. Você vai ter que analisar aquilo ali. Ah, não, isso aqui é um doutor em química. Tem muito doutor em química desonesto. Tem muito físico desonesto. Tem matemático desonesto. Tem geógrafos que são desonestos. Porque eles usam o conhecimento deles, só que no meio eles colocam a pseudagem. É isso que faz aí o Marcos Eberlin, o Adalto Lourenço e outros, até mesmo esses caras da autoajuda, tem um monte aí, falando um monte de bobagens. Às vezes tem até médicos, ele usa termos científicos, termos da profissão que a pessoa pensa, opa, esse cara sabe o que está falando, não está falando a verdade. E no meio ele enfia a pseudagem. Então esse terceiro tipo, voltando ao tipo de criacionista, esse terceiro tipo é perigoso. Por quê? Porque geralmente ele não acredita, só que ele é pai dos outros dois. Os dois primeiros que eu falei. Ele é o pai dos outros dois, porque ele vai defender, sabendo que aquilo está errado, ele conhece, não é aquela pessoa que estuda, tem a inteligência seletiva, não, mas ele finge por quê? Porque ele vai ganhar dinheiro com aquilo. Ele vai ganhar dinheiro com aquilo. Seja com palestras, seja com pregações, conferências que ele fala, né? Arruma uma conferência dessa pra mim aí, filho. Claro que não vão arrumar porque eu vou lá detonar e falar a verdade, né? Mas eles não vão aceitar perder essa mamata. Porque sabe que tem público. Tem público. As pessoas pensam que isso seja uma verdade, que isso seja ciência, mas não é. Não é. Outra coisa, criacionismo nem hipótese científica é. Agora, antes que apareça aquela mulinha e falar assim, não, isso é uma teoria. Meu filho, vai estudar. Se fosse verdade, seria uma lei. Quando a pessoa fala isso, eu sei que é uma pessoa burra. Isso é uma pessoa burra que falou um negócio desse. Praticamente o mais alto grau de confirmação de uma verdade científica é a teoria. Você não sabe? Teoria científica não é teoria do senso comum. Agora, quer saber a diferença? Assista meu vídeo explicando termos científicos. E você vai aprender ali o que é teoria científica, o que são os postulados, o que é uma hipótese científica, o que é uma lei. Vai lá que você vai assistir. Está aqui no canal. Procura aí. Explicando termos científicos. Então, esse é o terceiro tipo de criacionista. É o cara estudado, sabe, mas finge acreditar e inventa um monte de lorotas. Agora, você vai ver algum artigo deles publicado em uma revista científica, tipo a Nature, você vai ver? Não vai ver. Porque é pseudagem. Mas só engana quem? Só engana leigos. Só engana leigos. Lembrando, teoria da evolução, Big Bang e origem da vida são coisas distintas. Geralmente quem estuda uma, estuda a outra. Tem uns que se aprofundam em uma dessas, mas não é a mesma coisa. Já o criacionismo não. O criacionismo é aquela bobagem que fala que tudo veio do nada, tá? Que o Deus dele veio do nada e criou tudo do nada. Olha só. Sendo que esse nada absoluto ele não existe, tá, gente? Essa é a pseudagem deles. Esse é o criacionismo. Então eles falam que a início aí foi criado o universo e os seres vivos, todos prontos. Só que você vai ver o seguinte, quando você vai pesquisar o registro fóssil, você vai ver, por exemplo, no Cambriano você não encontra nenhum mamífero. O que você teria que, para provar isso, se isso fosse verdade, que todos os seres foram criados juntos, conforme diz lá naquele livrinho de mitologia, que é usado para poder defender o criacionismo, o que teria que acontecer? Teria que todos os animais surgirem juntos. Você encontra uma baleia no Cambriano? Vou até botar um negócio aqui para zoar. Você encontra? Não encontra. Se você vê isso aqui, se você vê essa figura aqui, isso aqui só tem um erro nessa figura aí que eu estou mostrando. Essa figura tem um erro de propósito. Por que erro é esse? É a baleia no Cambriano. Você vai ter o que? Anomalocaris ali, vai ter o que? Os trilobitas, outros seres ali, mas baleia não tem. E tudo o que? Tudo já foi o que? Documentado, registrado, catalogado. Agora as pessoas falam, mas eu não acredito. Dane-se o que você não acredita. Porque aqui eu não lido com fé, lido com fato, lido com razão, lido com fundamentos. Quando você fala, eu não acredito nesses fatos, é porque você é uma burra. Você é uma pessoa burra. Sim, é uma pessoa burra. Porque a pessoa, quando ela fala isso, ela está mostrando que o que ela tem não é ciência, não é verdade, é crença. E ela prefere acreditar por quê? Porque ela não quer pensar. Agora, esse terceiro criacionista,
Cuidado, tá? Porque ele é desonesto, ele não acredita, finge acreditar, para quê? Para você defender os outros dois tipos, que é aquele que não estuda e aquele que tem inteligência seletiva. Para você ficar aí se debatendo aí, debatendo com as pessoas, se degladiando, brigando, para quê? Enquanto ele ganha, ele lucra com isso. Certo? Então vou parar por aqui, eu acho que está bem explicado. Lembrando, antes de terminar, vou deixar aqui o clube de membros para vocês conhecerem. Quem quiser fazer parte, faça parte para ajudar. A chave Pix vai ficar no comentário fixado. Outra coisa, se inscreva, você que não é inscrito. Já é inscrito, traga outras pessoas para se inscrever. Também peço que você comente e assista ao vídeo todo. Não pule propagandas, tá bom? A não ser aquelas sem noção, né? Tem propagandas de meia hora, 40 minutos, que os caras não têm noção daquilo, né? Aí sim você tem que pular. Então agora sim, vou parar por aqui. Grande abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. Criacionismo nunca foi ciência. Durma com esse barulho. Até a próxima. Sucesso. Tchau, tchau.